feche o microfone, que é para não comprometer o áudio da gravação, para não dar falha no áudio. E quando nós avisarmos, aí sim, vocês, por favor, podem abrir o microfone para participar com a gente, né? O nosso encontro do Clube de Leitura, ele prevê um momento final de criatividade, de uma pequena escrita criativa, e os certificados, eles são emitidos para aqueles alunos que participam da atividade, certo? Então, no finalzinho do nosso encontro, nós teremos um link para vocês entrarem, participarem da atividade e aí sim aguardarem o prazo de alguns dias que o Unicep precisa para emissão de certificado. Aí sim vocês receberão os certificados, certo? Muito bem. Obrigada novamente pela presença de vocês. Hoje nós vamos fazer um encontro especial sobre... vamos fazer uma celebração de encerramento do mês da mulher, que é esse nosso mês de março. Então, eu vou começar a projetar a nossa apresentação de hoje para vocês, com as partilhas que teremos. Vocês estão vendo a apresentação na tela? Sim. Sim. Muito bem, Sim. obrigada. Então, hoje, o tema do nosso encontro é Mulheres Desdobráveis, tecendo o texto e a vida, né? Esse tema vai ser mediado por mim e pelo professor Flávio Gomes. A coordenação do Clube de Leitura é da professora Luana, que hoje não pôde estar aqui, e está sendo representada pela professora Tatiane. Vamos lá, então. E para celebrar, fazer esse encontro de encerramento do mês da mulher, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a escritora Adélia Prado, né? Quem pode ler, por favor, esse pequeno trecho sobre Adélia Prado? Vou pedir para vocês levantarem as mãos, usarem o levantar a mão, que fica aqui na barra superior. Quem vai nos brindar com a sua voz? Laine, vamos lá. Pode ler, Laine, por favor? Jarlane, você vai ficar na fila, tá? Que nós teremos mais leituras. Quem quiser já garantir o seu lugar na fila de leituras, pode ir levantando as mãos, tá bom? Começamos com Laine, então, por favor. Pronto, Pro. Adélia Prado é uma escritora mineira. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1935, na cidade de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. Mais tarde, trabalhou como professora. Foi diretora de um grupo de teatro e chefiou a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Divinópolis. A poetisa escreveu obras em que a voz feminina está em destaque. Seus textos mostram com lirismo o cotidiano, apresentam caráter universal, fazem reflexões existenciais e evidenciam a religiosidade. Adélia Prado, em 2024, ganhou o Prêmio Machado de Assis e o famoso Prêmio Camões. Ela é a terceira mulher brasileira a receber o Prêmio Camões, o maior prêmio literário de língua portuguesa. Muito bem, muito obrigada. Vocês conheciam a escritora Adélia Prado? Quem conhecia, já tinha ouvido falar na Adélia Prado? Eu não. Sim? Alguém tinha? Muito bem. As informações importantes que nós temos aqui é que a Adélia Prado é uma escritora que também é professora, formada também em filosofia, trabalhou com magistério durante 25 anos. Ela é mineira
e ela é a terceira mulher brasileira a receber o Prêmio Camões, que é o maior prêmio literário da nossa língua portuguesa, né? As outras nossas duas escritoras que receberam esse grande prêmio foram Raquel de Queiroz e a Lígia Fagundes Telles. A Adélia Prado vai começar a sua carreira literária na segunda metade dos anos 1970, né? E o seu início é bem curioso. Ela manda alguns dos seus textos para o poeta e então cronista do Jornal do Brasil, Afonso Romano de Santana, que nos deixou há pouco tempo, né? Afonso Romano de Santana foi o fundador do Departamento de Letras, lá da PUC-Rio, e o Afonso Romano de Santana, que também era poeta, ao ler a poesia de Adélia Prado, ficou impressionado, viu que ali havia um talento poético imenso a ser descoberto e desenvolvido. E o Afonso Romano entregou os textos da Adélia Prado para o poeta Carlos Drummond de Andrade, né? E Carlos Drummond de Andrade, que, como vocês sabem, é considerado um dos maiores poetas brasileiros, né? De toda a nossa história literária, ficou fascinado pela escrita de Adélia Prado e resolve indicar a publicação dos seus poemas para um editor amigo seu, né, da editora Imago. E então, em 1976, vem a lume o primeiro livro de poesias de Adélia Prado, um livro intitulado Bagagem. E é um poema deste livro que nós vamos trabalhar hoje, né? A temática da poesia de Adélia Prado é uma temática muito envolvida com as questões do feminino, né? Mas as questões do feminino a partir de um olhar de uma mulher que foi professora, filósofa, poetisa, esposa, mãe. Então, uma mulher que tinha esse olhar das diversas faces do feminino, dos diversos papéis que as mulheres desempenham, e, ao mesmo tempo, uma mulher que sempre morou no interior de Minas, né? Uma mulher de Divinópolis. Ser uma poetisa mineira também é um outro elo forte que ela acabou tendo com Carlos Drummond de Andrade, né? E a partir desse olhar é que a poesia de Adélia Prado vai falar das coisas de um cotidiano provinciano, de uma vida simples, dos costumes do interior, temas que se relacionam também sobre o amor entre homem e mulher, o amor maternal, né? Muitos temas mais filosóficos. A Adélia tem uma série de poemas que tem um cunho mais místico, mais espiritualizado, né? E é por isso que o seu conjunto de obra faz dela, hoje em dia, ser considerada a maior poetisa brasileira viva, né? A Adélia vai fazer 90 anos no final desse ano. Ela recebeu o Prêmio Camões no final do ano passado, e esse prêmio foi recebido no início desse ano pelo seu filho, já que ela é muito idosa e não consegue mais fazer grandes viagens, né? E o poema que nós vamos ver hoje da Adélia é o poema Com Licença Poética, um poema que já estava no seu livro de estreia, Bagagem, né? Cuja primeira edição data de 1976, mas antes de falar desse poema, nós vamos precisar falar de outro, porque esse poema ele vem como quase que uma paródia, né? Paródia vem de para-ode, portanto, aquilo que caminha lateralmente a outra obra, né? Aquilo que vem em conjunto com uma obra que lhe é anterior, de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que também é um poema de Drummond que foi lançado em seu livro de estreia, Alguma Poesia, em 1930, um dos poemas mais famosos de Drummond. Então, para que a gente entenda a referência, para que a gente entenda a paródia, nós vamos ler, então, primeiro
o poema de Drummond, né? Hoje, infelizmente, não vamos analisá-lo, não vamos demorar nele, ele é apenas uma referência para Adélia Prado, mas não podemos deixar de angariar esse repertório literário para nós também. E agora eu queria leitores candidatos para ler essa grande obra poética, esse poema muito conhecido, que vai aparecer em muitos dos concursos que vocês forem fazer na vida de docência de vocês. Quem serão nossos candidatos? Ó, a gente já Escolhi. tem umas mãos levantadas aqui, Tati. Ó, Temos Jade. mãos? Deixa eu Jade é a voltar para o primeira. Teams. Espera aí. O Teams Jade, trava a Jaqueline. beça, pessoal. Não, a Jade soltou a mãozinha, Jade? Então, Mas estou Jaqueline é a aqui. primeira. Ah, tá aí, beleza, ótimo. Então, a Jade, como que a gente faz, Tati? Uma estrofe para cada um? Como que a gente faz? Porque nós temos Podemos cada 5 um ler uma voluntários. estrofe. 6 voluntários já. Sim. Mais um Estou voluntário, a vendo gente aqui. fecha um por Consegui voltar estrofe. para o Teams. Consegui voltar. Estou vendo aqui nossos 5 voluntários. Muito bom. Mais a Jade, temos 6. Será que Mais nós um conseguimos voluntário? 7 voluntários para cada um ler uma estrofe? Faltam só 2. Será Não, que tem a temos Jade, é a mais? primeira. É que ela soltou a mãozinha, mas a Jade está aí. Ó, Antônio é o Antônio. 6º, precisamos de mais um. Jade, muito bem, fechamos. Vamos lá, então? Jaqueline, pode começar? Sim? Jaqueline, pode começar? Boa noite, desculpa. Dá para Sem ouvir? problema. Sim. Perfeitamente. Desculpa. Poema de 7 fases. Quando eu nasci, um anjo torto desce. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser guache na vida. Ser gaúcho na vida. Mais uma ou outra pessoa? O próximo, por favor. Desculpe, Agora é pessoal, não estou Jarlane. conseguindo acessar o... Vai lá, por Deixa que eu favor. olho aqui. Jarlane. Oi, boa noite. Boa noite. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde fosse azul, não houvesse tantos desejos. Maria Miriam. Boa noite. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Maria Letícia. Boa noite. Dá para me ouvir? Perfeitamente. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Peraí que tá cortando. O homem atrás dos óculos e do bigode. Isso aí. Rosana. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Antônio. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse de Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E fechamos com a Jade. Opa, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Muito bem. Obrigada a todas e todos pela leitura.
falando muito rapidamente, né? Esse é um poema que vai falar para nós de um sentimento de solidão e de inadequação diante do mundo que o poeta observa, né? Logo no início, a gente tem essa ideia de que desde que ele nasceu, ele já estava destinado a ser gauche na vida. Gauche é uma palavra da língua francesa que quer dizer esquerda, esquerdo, lado esquerdo, né? Mas, no sentido metafórico, gauche fala de algo que é desengonçado, desajeitado, assimétrico, né? Então, esse anjo teria condenado o poeta a viver como um desajustado, um desengonçado ao longo da vida, né? O poema vai seguir mostrando que o poeta observa coisas que observam, né? Então, nós temos coisas personificadas, como, por exemplo, as casas que espiam os homens, né? Temos também um bonde cheio de pernas. É como se as coisas tivessem mais vida do que os próprios seres vivos, porque o poeta projeta a sua própria inatividade, a sua própria estagnação, a sua própria solidão no mundo e nas pessoas que ele observa, né? Depois, mais no final, a gente tem essa frase que é bíblica, né? Meu Deus, por que me abandonaste? É uma frase que Cristo fala na crucificação, ao mesmo tempo em que o poema termina dizendo que a lua e o conhaque nos deixam comovidos como o diabo, né? Então, a gente tem esse jogo de oposição, é quase que um jogo barroco, né? Ao mesmo tempo, uma evocação daquilo que é divino, e, ao mesmo tempo, a lua e o conhaque, que, por despertarem emoções muito mundanas, comoções mundanas, quase que nos aproximam do próprio sentimento mais do diabo mesmo, né? No sentido daquilo que é mundano, que é da ordem do material. Podemos marcar um outro encontro do Clube de Leitura para falar desse poema riquíssimo, que é um dos mais conhecidos de Drummond, né? Um poema que é muito marcante porque é quase que uma profissão de fé do que vai ser toda a obra poética do Drummond, né? Esse é um poema que sai no livro de estreia dele, Alguma Poesia, né? Em 1930. Eu nunca deixo de me assombrar, né? Como é que um poeta escreve isso no livro de estreia, né? E quando ele fala, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução, esse vai ser o destino dele, né? Sempre conseguir os melhores versos, sejam eles rimados ou versos brancos, mas versos esses que não são capazes de solucionar as angústias do mundo, né? As angústias da condição humana. E esse poema é o poema que vai servir de referência para o nosso verdadeiro tema de hoje, que é o poema Com Licença Poética, da Adélia Prado, né? Agora que a gente já leu o poema referencial, a gente vai conseguir entender melhor essa paródia da Adélia Prado, né? E quem é que vai ler para nós? Já temos mãozinhas levantadas aí? Temos mãozinhas? Temos uma mãozinha, temos duas. Ó, Jade já leu, Kátia não leu ainda. Então, vamos ver. Como que a gente divide? Que esse aqui a gente não está com divisão em estrofe, né? Vamos precisar de uma leitora para ler esse É. poema todo. Quem será? Então, Jade, eu posso te pedir licença e pedir para a Kátia? Para mais uma pessoa participar? Jade? Tudo bem se a gente passar para a Kátia? Acho que a Jade não está nos escutando. Kátia, pode começar a ler, por favor. É isso que eu ia falar. Essa Kátia pode começar, então, que acho que a Jade deve ter caído. Vamos lá?
O poema é com licença poética. Quando nascia um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Muito bem. Então, vamos começar primeiro comparando os dois poemas. O que vocês conseguem identificar que é referência direta ao poema do Drummond que a gente leu inicialmente? Quem consegue identificar algo que é uma referência direta? Quando fala do anjo, professora. Desenvolve. Quando fala o que do anjo? Que o anjo enviou ele. E no caso, ela fala que o anjo enviou ela. Sim, muito bem. O anjo lá do Drummond, ele era um anjo torto, que vive na sombra, né? Então, passa uma ideia para nós de algo mais melancólico, lunar, noturno, né? Aqui a gente tem um anjo esbelto que toca trombeta, né? Então, a gente tem essa ideia de algo mais vívido, né? A trombeta evoca para nós a ideia de algo que anuncia boas novas, né? Anuncia coisas boas. Então, a gente aqui tem um anjo mais Ela solar, foi mais né? leve, né? Oi? Tipo dela foi um anjo mais leve, o dele um anjo mais pesado. Muito bom, exatamente. E o que esse anjo colocou como destino dela? Qual é o destino que esse anjo estabeleceu para ela? Carregar uma bandeira? Carregar a bandeira. Carregar bandeira. O que vocês entendem dessa ideia? O que é carregar bandeira? Eu acho que ia ser a vida dela, que a vida dela ia ser muito pesada. E ela ia ter muita coisa para fazer, e ela ia ter que se desdobrar nesse assunto. A bandeira seria um fardo, né? Isso. Como carregar sua própria cruz. Interessante essa ideia, bandeira como fardo, como cruz. Mas será que bandeira também quer dizer outras coisas? Tati, tem a Amanda que colocou o papel da mulher. Um ideal, né? O ideal? Como assim o ideal? Um ideal de vida, algo que ela, ou com propósito, algo desse tipo. Um ideal de vida, algo com propósito. Quando a gente se mobiliza por uma causa, quando a gente resolve ir à luta por uma causa, o que a gente costuma carregar nessas manifestações? Levantar a bandeira, é isso? Exatamente, a gente carrega bandeiras, cartazes, né? Então, vai carregar bandeira, pode passar também uma ideia de vá à luta, né? Vá construir, usando a palavra que vocês trouxeram, vá correr atrás dos seus ideais, vá construir um mundo, uma vida que Lutar pelos seus corresponda, direitos, né? lutar pelos seus direitos. Muito bom. Tati, você tá me Professora, ouvindo? E a luta. Podem falar em ordem, por favor. Oi. Oi, diga. Eu também percebi, assim, claro que tem essa questão de recorte de gênero 2 vezes, né? Por essa questão do anjo e a questão do ghost,
porque ela fala que, entre aspas, o homem pode ser ghost, triste, mas a mulher não. A mulher, como ela tem essas questões sociais de gênero, ela tem que estar sempre alegre, tem que estar sempre na luta para poder conquistar o que ela quer, né? Eu acho que essa é a grande diferença do poema dela para o poema do Drummond. Perfeito, é isso mesmo, né? A gente vê ao longo desse poema, ela desenvolveu uma ideia que ficar triste, melancólico, observando dores humanas, não é sequer um luxo que uma mulher possa se dar, né? A mulher precisa, vamos lembrar que essa é uma escrita publicada pela primeira vez em 1976, né? Nessa segunda metade dos anos 70, falando aqui do Brasil, as mulheres ainda estavam conquistando coisas que hoje são padrão, né? Como, por exemplo, o direito de trabalhar fora, o direito de buscar ascensão profissional, a escolha de não ser apenas dona de casa e mãe, mas correr atrás da sua vida profissional. Éramos, então, um país que até muito recentemente não havia sequer a lei do divórcio. Então, a condição da mulher, em 1976, quando esse poema é publicado, era bastante diversa em vários aspectos do que é hoje, né? Em outros aspectos, infelizmente, os progressos não foram muitos e a luta continua, né? Então, essa ideia que a gente viu no poema do Drummond, né, de um poeta que observa o mundo, observa as coisas que, mesmo inerte, testemunham e observam as atividades humanas que parecem não fazer sentido nenhum, né? O poeta se pergunta: para que tanta perna, meu Deus? Né? Então, essa vida, que é uma vida talvez da ordem do acaso, da ordem de um esvaziamento de qualquer sentido superior e divino, aqui a Adélia vai dizer para a gente que as mulheres não podem nem se dar ao luxo de ficarem paradas apenas observando e vendo a vida passar, né? Então, o destino dela seria carregar bandeira, né? Não é ficar pensando na condição humana. Tati, você está me ouvindo? Estou. Tá, deixa eu trazer umas contribuições aqui do chat. Sobre essa questão da bandeira, ainda a sua pergunta. A Amanda trouxe que ela entende que é o papel da mulher. A Jaqueline colocou que pode ser uma representação. A Maria Inês falou sobre a questão do legado. A Cristina usou uma palavra que eu achei interessante, que ela falou de escolhas, né? A gente está falando da mulher, das bandeiras. A Marina colocou que a bandeira também pode representar uma mulher em destaque. Josélia colocou muita responsabilidade. O professor João, boa noite, professor João, colocou os valores a serem representados, representa uma ideia, um ideal, né? Josélia botou responsabilidade, direito igual das mulheres, a Marta, o que elas buscam até hoje, né, esses direitos, igualdade, enfim, várias questões aqui caminhando para a igualdade. Então, legais as contribuições, gente, parabéns. E o grande mito, né, professora, que dizer que a mulher é sexo frágil nada, a mulher é muito forte e guerreira, né? Muito. Com certeza. Exatamente. Que aspectos vocês veem aqui no poema que falam da força da mulher? Hein? Que versos vocês destacam que falam justamente da força da mulher? Que ela é desdobrável? No caso, poderia ser? Mulher é multiuso, né? Pode sim, que ela é desdobrável. Que mais Quando que toca vocês veem aí? também? Sim. Eu gosto particularmente muito dessa parte aqui, né? Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Perfeito, eu acho Lu. isso de uma força, de uma potência muito grande. Exato. Eu estava torcendo muito para alguém lembrar desse verso, Lu.
Vejam, inauguro linguagens, fundo reinos, ou seja, uma mulher que sai daquele papel de que só repete aquilo que já está dado, aquilo que já está pronto, para criar, para construir lugares, né? Portanto, uma mulher com potência de utopia, né? É claro que quando se trata de uma poetisa, falar que ela inaugura linhagens, fala também do próprio ofício, Da né? escrita. Do próprio ofício da escrita, né? Além de uma característica primordial do feminino e da mulher, que é o de gerar vida, né? É a de ser matriz, né? Uma palavra que vem diretamente da ideia de mãe, né? Daquilo que é a própria ideia da palavra matéria, que vem do mater, né? As mães são aquelas que têm a capacidade de tornar material vidas que, do contrário, seriam apenas espirituais, seriam apenas abstrações, né? Daí essa ideia de que a mulher é esse forno cósmico mesmo, né? Esse canal que traz a vida para o mundo, né? Então, é muito forte uma mulher que toma para si a bandeira de fundar reinos. Então, criar aquilo que ainda não existe. Inclusive, lugares melhores, menos tóxicos, mais igualitários para ser mulher, né? E também a gente vê aqui uma alusão muito indireta à força da mulher quando ela crê em parto sem dor, né? As mulheres também são aquelas capazes de encarar as dores do parto. Professor João. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aproveitar, tá ótima essa participação aqui. Parabéns aos professores, ao pessoal que está interagindo. Uma frase muito importante, impactante, quando a professora Tati está falando sobre essa questão de intertextualidade, é quando ela fala, vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Que o Drummond, lá no poema dele, ele vai falar exatamente que ele nasce torto, que ele nasce sendo do contra. Só que a Adélia Prado, ela fala, não, a mulher não é do contra, a mulher, ela se adapta. A mulher, ela é obrigada a ser flexível. E, como a professora Tati fala, ela está escrevendo isso num momento em que a mulher está muito presa a padrões, a regras, muito mais do que muito mais, proporcionalmente muito mais do que hoje. Então, até mesmo para a mulher, ela querer ser do contra, na verdade, ela tem que ser flexível com relação a isso. Então, se você pegar assim, vários movimentos sociais, movimento das causas das mulheres, a gente vai ver que até um certo período você vê que a própria mulher ela tinha que se adaptar de acordo com as limitações. Uma vez que ela vai protestar, mas ela vive numa sociedade que é violenta, ela vive numa sociedade que limita o estudo dela, limita o potencial econômico. Então, até para ela ser do contra, ela tinha que se adaptar à condição do momento no qual ela vivia. Perfeito, professor João. O professor João sintetizou de forma didática um aspecto fundamental dessa intertextualidade do poema da Adélia com do Drummond. Professora Luciana levantou a mão. Mas tem um pessoal na minha frente aqui. Eu não quero roubar. Essas mãos levantadas são para ler e vocês esqueceram ou vocês querem falar? Kátia, Rosana, Dulcilene. Para mim, ela quis dizer que é um papel da mulher na sociedade, né? E a determinação de se desdobrar, né? Que nós mulheres, a gente sempre desdobra, né? Em tudo. Como dona de casa, no serviço, ser mãe, ser, às vezes, esposa, ser tudo, né? Perfeito, é isso mesmo. Sim. Kátia? Kátia? Deixa eu baixar a mãozinha, perdão. Esqueci. Dulcilene já falou. Eu acredito que esse texto ele é muito para nós mulheres.
E quando alguém falou aí, eu gravei nota, que foi quando fala da dor do parto. É algo que é a mulher mesmo que tem essa condição, né, de viver esse momento. Que é... Perfeito. Luciana? Oi, não, o que eu acho interessante, puxando aí um pouquinho que o professor João falou, eu acho a forma como ela é irônica, que ela não usa a palavra gauche, ela usa coxo, né? Então ela subverte, ela zoa, dá essa zoada no Drummond e através do Drummond, todos nos homens, né? Que ela subverte a palavra, né? Que ele usa o gauche, que é essa coisa meio que ser torto na vida, nossa, ser uma coisa deslocada. Aí ela diz, não, isso é para homem, né? A gente é desdobrável, mulher é desdobrável. E ela não usar o gauche e usar o coxo, né? Que é aquela que é, né? O manco no sentido não da deficiência física, mas é daquilo que não como é que eu vou me expressar? Se não é da deficiência física o coxo, mas é dessa coisa que vai se arrastar um pouco, que não tá na sua inteireza, que não tá. E aí eu acho muito legal quando ela coloca isso, né? Que ela dá essa zoada no Drummond e nos homens como um todo. Sim, muito bom, muito bom. E é muito interessante quando a gente pensa, né, que o Drummond foi um grande padrinho da obra literária dela, né? O Drummond foi quem fez toda a interface para a primeira publicação da Adélia Prado, né? Sendo ambos mineiros. Então, essa zoação que é explícita, ela se reveste de um caráter ainda mais interessante, né? Ainda mais curioso. Muito bem, então, para a gente encerrar aqui Só uma as coisa rápida, discussões. posso pontuar? Oi? Só uma observação rápida que eu vi aqui, que ninguém falou, é que tem um ponto que ela fala assim, minha tristeza não tem pedigree, né? E quando a gente fala de pedigree, é alguma coisa que exalta, né? Que dá importância, né? Que dá valor, né? Então, e ela vem logo em seguida falando, agora, já a minha vontade de alegria nessa raiz vai meu avô, ou seja, ela exalta a alegria, né? A vontade dela e minimiza, né? Essa tristeza, né? Não fica se apegando a isso. Perfeito, muito bem colocado, né? A gente vê nesse poema um tom solar, né? Um tom que tudo convoca para a luta, tudo convoca para aquilo que pode vivificar, que pode fundar reinos, pode fundar linhagens, pode construir, né? Tudo aquilo que é, portanto, da ordem da alegria, né? Que sai dessa ideia da melancolia que é tão presente na poética do Drummond, por exemplo, né? Isso é muito interessante, sim. E agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa ideia do último verso. Mulher é desdobrável, eu sou. O que significa ser desdobrável para vocês? O que significa para uma mulher ser desdobrável? Eu já não, essa parte eu já não entendi como flexibilidade, não. Eu já entendi de uma maneira de que é como se a sociedade tentasse dobrar a mulher de acordo com seus interesses, né? E a mulher, ela desdobrando, ela estaria contra esse movimento. Muito bom, perfeito, perfeito, né? Nós não temos um único sentido, nós não temos poucos sentidos. Essa é a graça da poesia, né? A poesia, quando ela traz para nós uma linguagem estranha, uma linguagem arranhada, né? Essas ranhuras da linguagem, elas podem ter muitos sentidos. E esse que você traz é absolutamente pertinente, é excelente mesmo, né? Essa ideia que, para que algo possa se desdobrar, pressupõe-se que estava dobrado, né? E esse estar dobrado, ele tem muito uma ideia daquilo que está curvado, daquilo que está submisso,
Vocês Contido. concordam? Contido. Sim. Aquilo que teve que se dobrar frente a forças maiores, né? A mulher Mas pode ser. Desculpa. Diga. A mulher Por pode ser favor. capaz de se adaptar a diferentes situações, desempenhar multipapéis, né? Perfeito, perfeito. Ser desdobrável também passa essa ideia da adaptabilidade, né? E a adaptabilidade, ela pode ser uma primeira estratégia interessante em relação a forças maiores, desde que a adaptabilidade não vire estagnação, né? Uma submissão ad eterno. O que mais essa ideia de desdobrável passa para vocês? Vamos ver aqui no chat, ó. Mulher guerreira, todas em uma. Pensei da mulher se expandindo a partir das dobraduras. Olha que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Há muitas artes que são da ordem da dobradura, né? Como, por exemplo, o origami. Muito legal essa ideia. E aqui a Monique está trazendo para a gente o primeiro sentido que salta aos olhos quando a gente lê esse verso, né? A ideia do desdobrável como alguém que dá conta de várias coisas ao mesmo tempo, né? Nós temos até algumas expressões na língua portuguesa nesse sentido, né? Eu me desdobrei em 1000 para dar conta daquela demanda. Nós temos essa expressão, né? Vamos precisar nos desdobrar em vários para conseguir terminar esse projeto. As muitas faces, né? É interessante, né? Porque se desdobrar em muitas faces, sendo esse um poema que é paródia ao poema das 7 faces, o poema de 7 faces do Drummond, né? Onde em cada uma das 7 estrofes, Drummond vai trazer uma determinada face do seu fazer poético. Muito bom. Versátil. Gente, o certificado é só para quem participa da nossa atividade escrita no final do encontro, tá? Então é só vocês continuarem sintonizados aqui com a gente, participarem da atividade escrita e vocês vão receber o certificado. A mulher tem 1001 utilidades. Muito bem, antes de a gente avançar, alguém quer colocar mais uma reflexão final sobre o poema da Adélia Prado? Então vamos adiante. O nosso poema de 7 faces, né, que nós já vimos, que é o referencial com quem a Adélia dialoga. Pessoal, aí no chat eu coloquei uma lista para vocês de links com os nossos textos e materiais interessantes sobre o nosso tema de hoje. Então, lá vocês vão ter uma pequena coletânea de poemas da Adélia Prado, vocês vão ter um pouco mais sobre a Adélia Prado, vocês vão ter o vídeo que nós vamos assistir agora, vocês vão ter link para o poema de 7 faces do Drummond. Muito bem, vamos soltar a voz juntos? Bora? Estou tentando voltar para o Teams. Só um minutinho, por favor. Impressionante como o Teams trava. Vamos lá, agora acho que eu consegui. Vou parar de compartilhar. E agora chegou a hora de a gente soltar a nossa voz. Vamos cantar? Bora! Então vamos lá, hein? Coloquem o microfone no mudo para a música não picotar, mas soltem a voz aí onde vocês estiverem, tá bom? Só um minutinho. Agora sim.
Estão ouvindo a música? Sim. Gostaram? O que essa música diz para vocês sobre a mulher, sobre a experiência do feminino? Sobre a força da mulher, né? A Em todas força as da mulher. Marias, e somos todas Marias, né? No fundo, todas nós somos Marias, somos guerreiras, batalhamos, queremos conquistar o nosso lugar. No fundo, sempre há uma Maria. Maria, Maria, como ele fala na música, né? Muito bom. Quem mais? Ó, ela falou tudo, né? A Maria significa todos nós, né? Eu mesmo tenho várias Maria na minha vida. E uma que mais me deu exemplo a vida inteira foi a minha avó, uma lutadeira, né? Tempos era mais difícil do que hoje. Hoje as coisas estão mais assim. É difícil, mas é mais fácil, né? Com as tecnologias que a gente tem, tudo. E é um exemplo, né? De tudo. Que a mulher, ela. Eu acho que o que seria dos homens sem as mulheres? Muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Toda mulher tem uma Maria. Vamos ver aqui. Maria, manha, graça, sonho. Muito bom. O professor Flávio destacou umas palavras-chave, né? Para pensar sobre a mulher nessa música, né? Manha, graça e sonho. Força em todos os momentos de nossas vidas.
é o comparativo de todas as Marias desse mundo, sempre guerreiras, determinação, a força que a mulher precisa ter, independentemente das circunstâncias. A mulher que luta por seus direitos, que tem força para continuar. Toda mulher tem uma Maria dentro dela, mulher guerreira, pronta para a luta. Nós, mulheres, somos fortes com garra e força. Em todas nós há uma Maria, ser forte, não abandonar o barco. Mulher forte e determinada. Acredito que a Maria seja a representação da garra e da vitalidade que temos em nós. Mulher, o teu valor e muito excede o de finas joias. Mulher forte, de coragem, aquela que trabalha. Nossa, chat bombando, muito bom. Ao mesmo tempo também, né, nós mulheres precisamos também colher os frutos das nossas lutas, né? Então é importante a gente pensar também que nós queremos atingir um dia o ideal de um mundo igualitário, justo, um mundo onde as mulheres não padeçam de um tratamento desigual, de tantas opressões, de relações violentas, né? Relações tóxicas que assediam moralmente, fisicamente. Então, sim, nós somos guerreiras, somos lutadoras, mas a gente não quer e não precisa ter que lutar para sempre, né? A gente quer colher também, a gente quer poder olhar em volta e ver um mundo justo, equilibrado, harmonioso. Então, agora vamos passar a nossa atividade de hoje. Agora estão todos inspirados. Só um momentinho que já vou passar, tá? Muito bem. Vamos à nossa atividade. Professora Tatiane vai colocar um link para vocês no chat que vocês devem entrar, preencher, responder à atividade, tá? E essa participação ela é fundamental para obter o certificado, né? Então não basta colocar nome, curso, o certificado ele depende de vocês responderem a essa proposta que a gente trouxe hoje, né? Vamos soltar nossa criatividade. Para as mulheres, nós vamos pedir que vocês contem para nós. O que é ser uma mulher desdobrável para você? Como tem sido a experiência de conciliar os estudos da faculdade com as tarefas de mãe, esposa, profissional ou outras atividades que você desempenha? Conte para a gente os desafios e as conquistas deste processo, né? Quais são as dores e as delícias de tentar dar conta disso tudo? E para os homens, contem para nós a história de vida de uma mulher especial que você admire. Pode ser alguém da sua família, uma conhecida, uma amiga, ou uma personagem histórica. O que você aprende e aprendeu com ela? Quais são as inspirações que essa mulher traz e trouxe para a sua vida? E aí, gente, eu queria pedir até para vocês irem colocando no chat aqui. Já vai rascunhando alguma coisa no chat, depois consegue copiar aqui, jogar lá no form, se for possível. Mas, ou se quiser falar para a gente, mas na verdade a gente queria que vocês escrevessem mesmo nesse momento. No caso aí no chat mesmo. O chat é para a gente começar a interagir, a ler e tal, mas depois você precisa colocar lá também no Forms. Ok. O Forms já está aí no chat para vocês. É só acessar, preencher os dados de vocês e contarem para a gente essas duas histórias que a gente está pedindo hoje, né? Professora. Oi, Pode falar. Hoje não.
deixa eu falar, é porque é a primeira vez que eu estou participando. Onde é que eu vou aqui para mim escrever o que eu preciso escrever para vocês? No chat tem um link do Forms. Você está com o chat aí do Teams aberto? Ué, eu tô aberta aqui, eu abri pelo aquele, tipo um Tzinho azulzinho, não é isso? Tá assim, Isso, link para emissão de certificado. Aí Tá. embaixo tem uma HTTPS, Forms e tal, aí para você clicar nele em azul. É Ricardo, que tá escrito aqui, Fê? A minha mãe. É esse? Não, é um que tá assim. Vou botar de Link novo para emissão agora. de certificado. Foi a Tatiane que postou. Pronto. É essa última mensagem que está aí no chat. Clube de leitura. É esse? Clica aí. Clicar Pessoal, nele. dúvidas sobre certificado aí já não é comigo, tá? Aí não sei se a professora Tatiane pode ajudar sobre se pode responder depois. Geralmente a Luana deixa preencher até o final da noite. É isso mesmo, Tatiane? Até o final da noite vocês conseguem ainda responder, tá? Só peça para prestar atenção na hora de preencher, se for, escreve o nome direitinho, coloca o nome todo por extenso, tá? Porque geralmente os probleminhas vêm no preenchimento rápido, acaba comendo letra. Sim. E não esqueçam de responder à atividade, tá? Esse Forms não é só uma lista de presença. Vocês precisam responder à atividade. Ó, a Estou gente já vendo tem algumas vários participações. comentários. Oi, perdão. A gente tem umas participações já aqui, interessantes, né? Tem um aqui que não logou, acho que com o e-mail de aluno, mas tá assim: minha mãe, uma mulher que criou 7 filhos com muita luta. Gente, realmente, eu tenho 2 filhos e imagino, caramba. Gente, boa noite. Imagina Boa noite. 7. Desculpa cortar aí. O meu nome é Ricardo, foi eu que coloquei isso aí. Mas eu entrei pelo link pelo Teams do Unilever. Não está aparecendo aí para vocês, não? Tá aparecendo o usuário anônimo. Estranho. Não, para mim o seu nome aparece, Ricardo. Aparece? Aparece? Aparece. Ricardo Pereira Ferreirinha. Isso, De qualquer Ferreirinha maneira, mesmo. pessoal, É Ferreirinha isso. mesmo, tá? A gente já está no finalzinho do encontro, tá? Alguém sei, eu perguntou tô se é para responder agora ou no final. Paloma, o final é agora. Então é para vocês irem respondendo sim, tá? Estou vendo muita contribuição interessante aqui no chat. Quem colocou aqui no chat, coloque no Forms, hein, pessoal? Isso, é importante. Gente, só estar no esclarecer. Forms. Esse final, até o final, é o final da noite hoje. O formulário vai ter um horário de fechar. Então, é para responder ainda hoje. Preenchendo esse formulário que está o link aqui, tá bom? Então, assim, eu pedi para vocês colocarem as contribuições aqui, mas não basta só essas contribuições aqui, precisa migrar para lá também. Então, uma mulher que criou 7 filhos, que engraçado, ó, embaixo é Laine, em cima é Priscila, e o do Ricardo, para mim, não apareceu, que engraçado. A Laine colocou, hoje foi um grande exemplo dessa luta de estudar, ser dona de casa, esposa, filha. Enfim, enquanto assisto aula, estou dando conta das tarefas da casa, trabalhando, cuidando e estudando com vocês. Né? Muito bom. É exatamente isso, Laine. A Andressa colocou, né? Hoje é um desafio ser esposa, filha, estudante, mas vamos vencendo a cada dia. Isso aí. Agradeço o momento. Não, isso é outra coisa. Assumir vários papéis ao mesmo tempo, Ana Paula. No meu caso, é ser mãe, dona de casa, trabalhar para garantir o sustento, estudar e me cuidar. Importantíssimo se cuidar, né, gente? Porque com todas essas tarefas aí, a gente precisa ter um tempo para a gente, para se cuidar. Tem uma coisa que a Tati falou, que assim, é muito importante a luta, mas também é importante as vitórias, é importante que eu não precise estar sempre lutando, estar sempre tentando provar meu valor, né? E alguém aqui no chat colocou uma questão, e eu super acredito nisso, que é, assim, a participação do homem nisso, né? Então, assim, o quanto que o homem pode participar para que essa luta da mulher seja menos intensa, né? Ele pode participar muito mais, né? Em certos momentos, num significado de parceria entre os dois, né?
e realmente tornando a luta um pouco mais leve. Uma mulher desdobrável e ser muitas em um só, acordar cedo para cuidar dos filhos, levar para a escola, trabalhar, estudar, gerenciar a casa e ainda tentar encontrar um tempo para si mesmo. Ó, perfeito. Dividir sem se perder. Pô, perfeito isso aqui. Maria Letícia, né? Perfeito. Se dividir, mas não se perder. Muito bom. Poético. E importantíssimo a gente se tocar disso, né? Saúde mental nossa, né? Demorei muito para ter a iniciativa de estudar depois da maternidade. Me anulei por muito tempo, Tatiane colocou aqui, para pensar em mim como uma mulher que pode entrar em um novo mercado de trabalho após os 40. Né? Perfeito, né? Isso aí. Uma mulher especial para mim é a minha mãe de criação, o Antônio colocou. Mesmo recém-divorciada, me tirou das ruas, me deu um lar e me educou. Sou muito grato. Incrível. Paloma, pode colocar um pouquinho aqui, se você puder, para contribuir com a gente aqui, mas tem que colocar no chat, no Forms também. A minha esposa é Maria, legal, L, só aparece L para mim. Tenho muitas felicidades porque ela me apoia muito nos meus estudos da Unileia. Perfeito. Aí, mais uma característica da mulher. A mulher que apoia, que está junto, né? Que, enfim, que torce pela gente. Fernanda, para mim, ser uma mulher desdobrável significa a capacidade de me adaptar e equilibrar diferentes papéis sem perder minha essência. Perfeito, né? Atualmente, concilio meu trabalho como auxiliar de serviços gerais com o curso de logística, além de buscar crescimento pessoal e espiritual. Crescimento espiritual muito importante também, né? Os desafios são muitos, o cansaço e a falta de tempo são obstáculos constantes, especialmente porque acordo cedo para trabalhar e estudo à noite. Também enfrento medos e dúvidas sobre o futuro, além de lutar para manter o foco diante de tarefa de tantas responsabilidades. Perfeito, né? A gente tem medo, né? A gente tem medo das tarefas, ainda mais assim, mulheres desdobráveis, né? E homens quando tentam também, né, ser desdobráveis, executar muitas tarefas, a gente também faz isso, né? A gente é pai, a gente estuda, a gente trabalha, mas importantíssimo isso, né? A questão do medo, que a gente tem medo, mas é isso, vai com medo mesmo, né? A gente tem que enfrentar, continuar. Mas, como a professora Tati falou, legal, enfrentar, tá na luta, tá com as nossas bandeiras, mas seria ótimo também que a gente não precisasse sempre estar lutando e tentando garantir o nosso papel aí, Sim. né? Em todas as lutas, né? Pessoal, Seria mais simples, né? Professora Tati. Pessoal, a gente vai encerrar 8h15. Eu queria saber se vocês estão preenchendo forms. Sim? Quem postou no chat está levando sua história lá para o Forms? Boa noite. Boa noite. Já preenchi, gente. Eu já preenchi o Forms aqui, mas na hora de enviar, a pergunta para os homens não está deixando o envio acontecer. Você coloca assim, não se aplica. Escreve assim, não se aplica. Tá? Acho que os homens quem for homem, quem for mulher, coloca no campo do outro, não se aplica. Tá bom? Eu acho que o meu foi, não sei. Eu apertei e não apareceu nada. Professora, eu não Tatiane, sei se eu passei. Eu fiz a mensagem. Professora. Oi. Tatiane, gente, só um minutinho, por favor. Professora Tatiane está aí? Sim. Tatiane, por favor, você pode fazer como a Luana? A Luana abre a planilha de resposta do Forms e vai dizendo os nomes que já estão ok para as pessoas poderem desconectar. Tá, olha só, mas quem tem esse domínio é dela, tá? Eu vou abrir aqui para ver se eu consigo. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. Tá, pessoal, nome que for chamado é porque o form já está preenchido, tudo certo. Pode desligar se quiser, e aí é só aguardar o certificado, que leva alguns dias, tá? Não é imediato. Geralmente é uma semana, tá, pessoal? E outra coisa que eu queria, um recadinho que eu deixei de dar, mas também é muito importante. Qualquer coisa que a gente pode faltar luz, professora, digitei errado.
envie um e-mail para icep@unileia.edu.br. Converse com a gente. Olha, professora, eu tive um probleminha, estou no meu celular, a bateria acabou. Qualquer que seja o problema, mande um e-mail para a gente que a gente vai procurar responder vocês. Tem como colocar esse e-mail aqui no chat? Coloco sim, só um minutinho. Eu não tenho domínio para abrir o fórum, tá? E falar com as pessoas que... Ah, então tá bom. Eu peço desculpa. Então, pessoal, novamente, não, obrigada, professora Tatiane, hoje está ajudando a gente aqui, que a professora Luana não pôde vir. Muito obrigada, Tatiane. A professora Tatiane vai colocar o e-mail do Unicep no chat, né? Isso, estou colocando. E aí, quem já tiver, caso depois tenha algum problema, se tiver respondido e deu algum erro, deu alguma questão, pode depois fazer contato com o Unicep, tá bom? Lembrando novamente, pessoal, demora um pouquinho para os certificados ficarem prontos, tá? Não é de Pro, só imediato. uma perguntinha. Oi, Pro, Eles boa enviam no noite, e-mail. Márcia. Oi? Oi? Oi, Pro, só uma pergunta. Eu preenchi o formulário, enviei, só que depois eu não prestei atenção se foi enviado com sucesso.